de verdade mesmo. O senhor é um dos caras que, quando a gente começa a fazer parte do jiu-jitsu e começa a conhecer pessoas do jiu-jitsu, o seu nome é sempre falado entre as pessoas. Então, assim, eu acredito que o senhor já é um dos imortais do jiu-jitsu, sabe? A gente já fala do senhor em vida, então com certeza o senhor vai ser muito falado. O objetivo da gente é estar trazendo os grandes nomes do jiu-jitsu pernambucano para pisar aqui dentro desse tatame e trocar essa ideia, saber se fala. Eu sou o mestre Júnior Andrade, estou há 44 anos no jiu-jitsu e só de faixa preta eu tenho 32 anos de preta, né? É uma jornada muito grande. Eu consegui com isso acompanhar todo o desenvolvimento do jiu-jitsu e as transformações que o jiu-jitsu teve nessas últimas 4 décadas, né? 44 anos de jiu-jitsu. Eu peguei a faixa preta em 1992, numa reunião de faixas pretas, estava todo mundo treinando. E lá eles decidiram falar com o mestre Gesiel Andrade, que foi meu mestre, e meu irmão mais velho, que faleceu há um ano atrás. E nessa reunião e nesse treinamento de pretas que foi realizado, se decidiu que eu pegaria a faixa preta em 1992. O certificado não foi entregue na hora, mas entregou-se depois. Mas na hora foram vários pretas que estavam presentes, chegaram para o mestre Gesiel e disseram que chegou a hora dele pegar a faixa preta dele, que ele está muito bem. E foi assim que eu peguei a minha faixa preta em 92. Ok? Beleza, professor. Professor, a gente sabe que hoje o jiu-jitsu ele tem evoluído e tomado características mais esportivas, até para profissionalizar alguns atletas hoje, de vínculo com o Estado, receber Bolsa Atleta, essas coisas. Mas eu queria que o senhor falasse como o senhor vê isso, essa distância que o jiu-jitsu esportivo está tomando do jiu-jitsu tradicional, que é a origem do jiu-jitsu, né? Que é a condição de você se defender numa condição de risco e, assim, não deixar que outra pessoa invada o seu espaço. O jiu-jitsu tem muito isso, né? Lidar o seu espaço, o controle do espaço. Entendo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que arte marcial ela sempre foi usada para se defender de alguma coisa, né? No passado longínquo, foi muito para a questão de guerras, né? Usada em guerras e em senhores feudais que iam caminhar de um lado para o outro e precisavam de alguém para proteger eles, na época ali antiga da Índia, da China, e muitos eram também religiosos, não podiam usar armamento, então a luta era muito corporal. Então a necessidade humana de se defender foi que criou a questão das artes marciais. Pois bem, qual é a diferença que pode ter entre um jiu-jitsu tradicional e um jiu-jitsu esportivo? É simples, eu sempre digo isso de uma forma bem simples. O jiu-jitsu esportivo é o jiu-jitsu tradicional com regras. Você pega golpes que tem no tradicional que não pode ser aplicado numa competição de faixa branca, de faixa azul. Então, naquele dia da competição, aquele golpe não pode ser feito. Então, quando você cria regras e impede golpe A, golpe C, golpe B de ser aplicado, você esportivizou a arte marcial. Mas é uma coisa só. A diferença é que uma está sendo feita para o esporte e a outra engloba o esporte e também a defesa pessoal. É muito levar para o tatame mesmo esportivo, até porque é a forma que está dando dinheiro, sabe, professor? As empresas estão vendo que gera engajamento, as empresas estão se envolvendo com isso aí, para que essa estrutura ganhe corpo. Mas a gente não pode deixar de falar do Artemio Lasa, que o senhor é um dos caras como referência desse tipo do jiu-jitsu, desse braço do jiu-jitsu, né? Eu sei de lugares, eu tive a oportunidade de pegar alguns treinos na arena e eu vi que lá o pessoal quando fala disso, fala logo do senhor, sabe? Eu queria que o senhor falasse um pouco assim, como começou essa sua defesa dessa causa, que eu vejo que o senhor defende muito esse jiu-jitsu tradicional, o senhor defende muito a Taparil, a Artemio Lasa, e como o senhor faz para levantar essa bandeira cada vez mais, né? Bom, em primeiro lugar, né, que antigamente o nome era Equipe Júnior Andrade. Na época da Júnior Andrade, a gente era jiu-jitsu de competição puro, de domingo a domingo, treino. Eu desafio a qualquer um dizer que a gente não treinava jiu-jitsu esportivo. A gente treinava e muito, só que eu ensinava para competir, para ir para lá para vencer e finalizar. Porque para mim, essa é uma das raízes do jiu-jitsu tradicional. A gente luta para finalizar. A gente não se preocupava muito com pontos. Eu tive lutadores bons, finalizadores, né?
tive Gustavo Bom, Tubarão, tive Felipe Guerra, tive uma série de lutadores, esses vieram mais assim na mente agora. Teve Ferraz lutava, Hugo recentemente, que ele é mais um aluno mais recente, né, nos últimos 15 anos. Esse pessoal lutava para competir e finalizar, Hugo Vera, né? Que até é dono da academia que eu participo hoje, chamada High School. Então, isso aí era o jiu-jitsu competição na minha mente, e continua sendo dentro da Andrade. Só que a minha preocupação era que estamos ensinando só o jiu-jitsu esportivo nas outras equipes, em todos os lugares, e estamos esquecendo que jiu-jitsu é uma arte marcial. E, enquanto arte marcial, ela não pode deixar de treinar golpes. Tudo bem, vai competir, vai, olha, na sua categoria não pode usar a chave de calcanhar, porque isso, massa. Na sua categoria. Mas no jiu-jitsu, você tem que aprender a dar a chave de calcanhar. Porque você precisa também, não só dar a chave, como se defender da chave. Então, você ensinar o jiu-jitsu numa academia esportiva, muito bom, vamos treinar para competição. Ó, isso aqui não pode, mas isso existe dentro do jiu-jitsu. E a gente tem que treinar também, que faz parte. Senão você está negando conhecimento da pessoa que está pagando ali. E a pessoa, quando aprende a dar um golpe que é perigoso, ela aprende a se defender. Se ela treina sempre sem mexer naqueles golpes que são proibidos, no dia que ela leva um golpe, ela bate em golpe que ela nunca viu, ela nunca se defendeu. Entende? Então, quando ela conhece, mesmo que ela não possa usar no esportivo, ela não vai levar em lugar nenhum, porque ela treina aquilo. Então, é isso que eu digo. Uma coisa não atrapalha a outra. O jiu-jitsu esportivo não atrapalha o jiu-jitsu tradicional, nem o tradicional, eles se completam. Agora, não pode, por causa de um negar o outro. Ou por causa do tradicional dizer que o esportivo não presta. Não, nada disso. A gente tem que construir o jiu-jitsu como ele é, e com essa vertente esportiva, que é importante, que hoje é o que mais cresce no mundo, né? As regras, até para a questão de proteção do atleta, isso aqui não pode porque pode acontecer um acidente, tudo bem, certo, mas tem que aprender, até para que os acidentes não aconteçam. Né? Porque você quando aprende, antigamente, por exemplo, ali o bate-estaca, né? Pá, eu sabia cair no bate-estaca, o cara me suspendeu, eu já sabia o que fazer. Hoje, se você suspendeu um jogo, ele não sabe, porque não se treina a defesa de como sair de um bate-estaca, de como sair de uma chave de calcanhar. Tem gente que está aprendendo a dar uma chave de calcanhar só quando chega na roxa, porque na regra, tá entendendo? Não, você vai aprender, agora você só vai poder usar no esporte seguindo a regra. Então eu acho que é isso, eu acho que enriquece as duas coisas juntas. Não deixar de ser uma arte marcial e também não ser só arte marcial, também ter o seu lado esportivo, que é importante, que é o que mais tem. O mestre Gesiel, ele fazia todo ano uma competição que ele chamava, não sei o que lá, radical, esporte radical, jiu-jitsu radical, que valia o jiu-jitsu tradicional com regras esportivas. Valia a pontuação da queda, da montada, da pegada das costas, mas valia todo tipo de golpe, todo tipo, né, de porrada, de mão aberta, valia também. Né? Hoje nos Estados Unidos, se eu não me engano, vocês estavam até falando aí o nome de uma competição que vale todos os golpes. Né? Quer dizer, é o jiu-jitsu tradicional lá, só que como é americano, a gente pensa que é eles que inventaram. Mas são coisas aqui do ano 60, 50, que já existiam no Brasil. É isso. Professor, seu primeiro contato com o jiu-jitsu? Meu primeiro contato com jiu-jitsu foi quando eu estava em Garanhuns, né? Que o Gesiel, quando vinha para cá, em 1979, 80, ele é que ia em Garanhuns me buscar num colégio que eu era interno, num colégio de padres, chamado Diocesano. Eu fiz meu ginásio lá, quinta, sexta, sétima e oitava série, eu fiz lá no Diocesano. Então, nas férias, Gesiel ia muito para lá, passava um mês, mais ou menos. E nesse período ele já me falava... Eu treinei muito pequenininho, mas ali eu não considero dos 7 aos 8 anos que eu tinha aprendido alguma coisa. Eu levava muito como numa brincadeira, ele brincando comigo, num tatame, e até ele dava para eu proteger com a mão assim, mas aquilo para mim era uma brincadeira. Mas a partir do momento que eu comecei a entender, foi dos 11 anos para cima, lá em Garanhuns, quando ele me visitava, e quando eu vinha também para Recife nas férias. Ele veio morar, ele morava em Niterói, no Rio, depois ele veio para cá, né, que a gente se mudou para o Rio de Janeiro, na época ali mais ou menos anos 70, tá, questões políticas, né, da época, mas depois a gente voltou para Pernambuco também. E aí foi essa primeira relação foi aos 11, os 14 anos mesmo, e aí foi um jiu-jitsu totalmente, não tinha essa história de esportivo ainda, né, era muito jiu-jitsu arte marcial mesmo. Os golpes que eu aprendi com 11, 12, 13, 14 anos, esse de chave de calcanhar, para situações reais de rua mesmo. Então,
Foi assim que eu comecei a ter o primeiro contato com o Gesiel Andrade. E os antigos mestres conseguirem monetizar no YouTube, né? Eu acho que isso é uma parada fantástica, eu acredito muito nisso e acredito que essa é uma forma que a nova federação pode ajudar muito os antigos mestres, até para que eles consigam ter uma aposentadoria. Eu sugeri o Museu do Jiu-Jitsu, eu falei com o Túlio do PFJJ, que foi um cara, Túlio me abraça tudo que eu falo de ideia, o Túlio é um cara espetacular. E eu apresentei para ele, porque ele é um cara estudioso do jiu-jitsu, a ideia de ter um museu para que a gente botasse os mestres do jiu-jitsu dentro desse espaço, e tivesse aulas, tivesse tratando esses mestres com mais atenção, sabe? Eu acredito muito que tem que ser feito esse trabalho. Com certeza, é uma boa ideia, né? Tem que ser construída ainda, como é que vai ser esse perfil desse museu. O Nordeste tem muita história marcial, eu não digo nem só a questão só do jiu-jitsu, mas você pega professores como Nagai, Kawamura, do Karatê, do Judô, outros professores mais, e que tem toda uma história que pode também fazer parte de um museu de artes marciais no Nordeste. Eu acho que é muito interessante isso. Família Moura, o Santana, né? Tem muitas famílias que foram daqui do Nordeste que fizeram história nas lutas e nos rings. E se a gente resgata isso, junto com os que estão vivos atualmente, que também são do passado, e que com essa ideia de, inclusive dentro desse museu, ter aulas, de fazer com que a gente se enturme com a visão do mundo da internet, né? Por exemplo, eu tenho mais de 400 vídeos de posições e eu não consigo trabalhar isso no YouTube por falta de conhecimento. Estou começando a pensar nisso agora e eu acho que é importante também. Então essa ideia do museu, e quando você fala de aposentadoria, né? Também é uma coisa muito importante, porque tem pessoas que dedicam sua vida inteira às artes marciais. Exatamente. Eu acho que hoje, uma comprovação que um mestre que trabalhou tantos anos, comprovadamente que fez o trabalho, que consegue, né, não sei, no mínimo o governo federal, dentro do Ministério dos Esportes, deveria ter uma alternativa sobre isso. Como tem hoje Bolsa Família, né? Sei lá, um auxílio ao mestre após ele comprovou todos aqueles anos, mesmo com essa questão de ter que pagar um INSS específico, alguma coisa, uma coisa a ser discutida. Eu acho que, por exemplo, o Rei Zulu, né, morreu numa dificuldade imensa, um grande lutador, né, toda aquela época fez luta com o Rickson Gracie, né, e no final da vida teve uma situação complicada a nível financeiro. Né, então, hoje a gente dá muito valor às coisas do atleta que está ali, mas quem foi que preparou aquele que preparou ele? Né? Como é que está aquele que preparou aquele que preparou? Né? Qual foi a estrutura que a gente deu para aquela pessoa, né? Para ela poder envelhecer bem, sorridente, né? Essa semana mesmo houve uma homenagem ao mestre Gesiel Andrade, meu irmão mais velho. Estava lá o mestre Zé Gomes, né? A importância de dar uma assistência a esse público, né? Que chega ali depois de 65 anos, 70, ainda indo, ele estava lá presente e falou para mim que quer ver de novo um aulão meu, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Porque hoje as pessoas, elas se ligam muito só no esporte, na medalha, na propaganda, mas esquece das raízes. E as raízes, elas existem para que a árvore dê bons frutos. Se você abandona as suas raízes, né, não dá valor a elas, não estrutura elas para que elas estejam ali, vendo os frutos crescendo, é complicado isso, né? Como já teve alguns mestres, o que eu mais me lembro é o Rei Zulu, isso ficou na minha mente, as pessoas ajudando ele numa situação de fim de vida lá, de doença. Então acho que isso deve ser um alerta, né, para todos que têm seus mestres, seus professores, né, que já estão na carreira há mais de 30 anos, 40 anos. Né? Tem o professor Biratã, tem outros professores aqui hoje, né, que estão vivos ainda, e que a gente tem que pensar nisso. O Museu das Artes Marciais poderia ser um pontapé para abrir essa discussão. Legal. E muito obrigado. Eu quero deixar um agradecimento aqui, que sempre quando a gente entra em contato com o senhor, meu irmão, o senhor sempre atende a gente muito bem, velho. E essa disposição, assim, eu vejo que fica fácil de surgir parcerias. E hoje a gente já consegue enxergar dentro do jiu-jitsu alguns atletas que trazem que a gente consegue assimilar ele a uns grandes ídolos. Como é que o senhor acha que o jiu-jitsu vai estar daqui a 10 anos? O que é que o senhor vê para o futuro do jiu-jitsu? Você toca até num ponto que é muito interessante, que eu isoladamente sempre defendi dentro do jiu-jitsu. No judô tem um campeonato estadual. Os campeões vão para a seleção brasileira disputar o mundial. Aqui não tem seleção estadual de jiu-jitsu. Deveria ter para ir para um brasileiro a seleção do estado de Pernambuco.
o Encontro Nacional das Seleções Estaduais, para ver quem é o campeão brasileiro, qual foi a seleção de qual estado. O jiu-jitsu ainda está naquela de ir por equipes, entende? Às vezes o cara é bom pra caramba, foi o melhor de todos, mas ele não é da seleção estadual, ele vai ter que ser de alguma equipe que chegue lá e leve ele para lá. Ele não tem autonomia, enquanto estado, de ser representante do estado de Pernambuco. Então acho que deveria ter essa proximidade de como é as outras artes marciais. Seleções estaduais de jiu-jitsu, do Ceará, do Rio Grande do Norte, Pernambuco, que vão se encontrar no Campeonato Brasileiro. Entende? Eu acho que isso é fundamental, acho que é uma vertente que poderia ser criada ou incentivada. E permanecer do jeito que é, esses abertos também não tem problema, entende? E assim, tudo que o capitalismo quer é gerar lucro. Então se uma coisa está crescendo, é bom que dê lucro. E se cresce bem, então os Estados Unidos é especialista em pegar coisas dos outros e investir e crescer, e crescer, e crescer. Lembrando disso, voltando para o primeiro assunto, Royler Gracie veio aqui em 1995, então tem uma foto dele comigo. Ele era preto igual a mim, né? A polêmica da minha coral, lá na CBJJ. É isso, teve uma política que eu não entendi direito na CBJJ, de que quem passou um tempo sem pagar as anuidades, né, de um período, sei lá, em 1990, alguma coisa para trás, que não estava pagando as anuidades, eles simplesmente acabaram com esses arquivos. Então, quando eu fui de novo voltar para a CBJJ, eu não tinha nada constando no meu lado. Mas eu levei toda a documentação da Federação Pernambucana, fazendo todas as minhas provas, do que eu sou, quando comecei. Eu peguei a preta em 1992, a CBJJ nem existia, né? Então eu mostrei tudo isso. A única preocupação naquele momento, isso eu fiz, foi há 12 anos atrás, foi quando eu fui a primeira vez lá, e eles falaram isso para mim. Na verdade você não fala com ele, né? Tudo pela internet. Aí eles pediram a carteirinha da época. Eu digo, não, vocês vão guardar uma carteirinha durante 30 anos, não tenho nem noção. Mas mostrei tudo, mostrei inclusive o seminário que Royler fez aqui em 1995. Eu já na preta, eu tinha 3 anos de preta quando o Royler veio aqui. E tal, até hoje, eles querem que eu fique como se eu fosse segundo grau. A partir do momento que eu me reinscrevi lá. Mesmo com todas as provas da federação. Aí o que é que eu vou fazer? Eu estou falando até com a nova direção da federação, que eu quero fazer um baixo-assinado dos faixa pretas que sabem da minha história em Pernambuco. Né? Quem sabe que realmente essa história do cara eu assino aqui, eu atesto que é verdadeira, verídica. E eu quero ver se 100, 150 preto ou 80 dizendo o que é que eu sou. E eu provando com a documentação, eles vão dizer que não é. Isso é uma prova política, né? Uma mobilização. Eu tentei fazer no passado, não consegui, mas eu acho que agora com o Bruno Novaes sendo presidente da federação, ele vai me dar essa força. Não quero nenhum tipo de briga com a confederação, eu quero apenas o direito, né, adquirido. Estou provando, estou... precisa pagar um retroativo de anos. Sim. Aí pronto, a gente senta, conversa, negocia, né? Eu faço 2, 3 seminários junto e pago. Agora não pode negar uma história, né, por critério, né? Então, assim, de forma bem tranquila, estou tentando começar essa mobilização para conversar. Estou também junto com o Marcos Vinícius, de vez em quando me encontro com o Marquinho lá em Candeias, ele tem a Hillion Gracie lá. E aí a gente conversa, o Hillion Gracie é primo do Carlos, né? Então, é uma forma de também, que o Marquinho foi aluno de Gesiel. Quando eu era preto, o Marquinho era branca. Né? A maioria dos pretos de Pernambuco, há 32 anos atrás, não eram pretas, né? Então todo mundo sabe a minha história, aqui não tem uma mentira, né? Eu podia muito bem falsificar uma carteirinha, acho que eu não vou fazer isso, né? Tem uma história e tal. Então é isso, eu vou lutar pela coral lá na CBJJ da forma mais democrática possível, né? E eu acredito que eles vão ter o bom senso e vai resolver isso de boa. E Deus queira que o senhor consiga, junto com essa nova administração, conseguir fazer isso, sabe? Porque os caras estão aí para resolver, os caras estão com vontade de fazer, sabe? Eu já vi que já estou se mobilizando para poder planejar o próximo ano do jiu-jitsu. Eu acredito que vai ser muito bom esse ano que a gente vai viver de jiu-jitsu. Falando até da eleição da federação, né? Eu não ia votar, e meu voto ia ser abstenção. Eu sempre deixei na mão do mestre Gesiel para ele, todo o desenvolvimento de federação e confederação, era ele que resolvia, eu tomava conta dos alunos. E aí, eu disse, pessoal, falei com a Andrade, eu só vou votar depois que vocês aqui dentro da Andrade decidirem qual das chapas vão apoiar. Então 8 faixas pretas meus votaram na chapa de oposição e 2 votaram, então eu segui a maioria. Mas eu escrevi o que é que eu ia pedir, que as próximas diretorias defendam a paridade nas eleições.
paridade nas eleições é: uma chapa ganhou 70% dos votos e a outra 30%. A chapa deve ser formada de cima para baixo por 70% e de baixo para cima os 30% que receberam o voto. Que você engloba aí todo mundo que votou. E aí você tem dentro da sua própria chapa aquelas pessoas que podem estar contribuindo e também fazendo suas críticas, você tem aquela guerra. Por exemplo, agora foi quase que empate. Se tivesse paridade, metade da diretoria. Eu defendo isso desde quando eu participava do movimento sindical. E muitos sindicatos fazem isso, paridade, movimento estudantil, a UNE, os movimentos estudantis. Uma chapa ganha 60%, a outra 40%. Eu não sei se mudou, mas nos anos 90 faziam assim. Então eu acho que a paridade é a melhor coisa. O parlamento francês, o parlamento inglês é assim. A maioria da população tem a maioria das cadeiras, a minoria tem também as cadeiras. E o ministro segue a orientação. Então, eu acho que isso é muito viável, é uma evolução para a própria federação, porque é uma coisa nova. Muitos professores não sabiam nem o que era isso, outros sabiam, e a gente bateu um papo rápido e eu achei que a receptividade sobre essa proposta foi boa. É isso. Professor, qual é a sua orientação política? Hoje eu sou anarco-existencialista liberal. Oh, gostei. Eu gosto quando o final é liberal. Eu gosto disso aí. Eu sigo um pouco, eu li pouco sobre o anarquismo, mas o anarquismo é contra qualquer forma de opressão, de poder opressor, né? Que não seja controlado pela população. Então, eu sou anarquista nesse sentido. Sou existencialista, que o existencialismo quem me trouxe a conhecimento foi José Andrade, ele que me falou de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, o movimento que teve nos anos 60 lá na França, é proibido proibir, né? O existencialismo, viva a vida como você se achar melhor, respeitando os outros, né? E o liberal é no sentido de aceitar as pessoas como elas são. Que elas são. O que ela quiser ser, não ofendendo os outros. Você é isso ou aquilo, é problema seu. Tá? Só não pode obrigar a pessoa a ser o que você quer que você... Sem nenhuma discussão ou convencimento. Então eu sou anarco-existencial liberal e na religião eu hoje sou ufologista cristão. Eu acredito em seres de outros planetas, né? E muita coisa que tem na Bíblia, pode ser explicada através da ufologia. Muita coisa que tem na Bíblia. Eu acredito muito nisso. A nível religioso hoje, eu capto dentro da religião explicações da ufologia. Eu tenho uma impressão, é uma coisa bem simples e rápida. Se Deus fez a Terra, Ele não estava na Terra, Ele criou ela. Então Ele estava fora da Terra, Ele era extraterrestre. O problema é que quando a gente fala sobre extraterrestres, a gente lembra de filme de Spielberg, aquele boneco verde com olho grande. Não tem nada a ver. Eu estou falando de uma coisa mais avançada. Né? Por exemplo, pelos estudos que eu tenho hoje, eles têm a tecnologia da luz sólida. A luz dele é sólida. Eles se desintegram e se reintegram, por isso que eles viajam numa velocidade imensa, porque eles usam a energia atômica para se desintegrar. Eu não sei como é que eles se reintegram. Física quântica explica. É um negócio que eles têm muito avançado. Não fizeram contato ainda, não entendo o motivo. Talvez a população da Terra não tenha condições, vai mexer muito com a cabeça dos religiosos. E isso não nega a existência de Deus, aliás, até fortalece. Porque Deus fica muito maior e muito mais sábio. Porque um Deus do tamanho que Ele é, um Deus do tamanho que criou o universo, só ia criar só uma civilizaçãozinha aqui num lugar bem pequenininho. E o universo todinho não ia ter mais nada. Então o universo, segundo algum filósofo aí, o universo seria inútil. Né? Então um Deus grande criou outras civilizações, criou outros povos. Dentro daquela escola, investir. O cara tem bilhões de dinheiro. Qual é o problema dele? Pelo menos melhorar aquela comunidade que ele morou, né? Diminuir a questão da violência, a questão das drogas que impera, né? Você pega o cara, fala em bilhões. O mundo árabe mesmo, quando contrata um jogador, é bilhões. Paga em dólar, petrodólar. E esse cara pega esse dinheiro todinho. Cara, eu nasci em Casa Amarela. Se eu fosse trilionário, eu ia encher de trabalhos ali comunitários para ajudar a comunidade de Casa Amarela. Isso não ia fazer o cara ficar pobre. Então o esporte tem que ter essa visão. Para ganhar dinheiro mas vamos pegar aqui 30% do lucro e investir naquela comunidade. Eu acho que isso é fundamental. Não é fazer trabalho social onde o professor trabalha de graça. Porque tudo bem, isso é massa, mas o professor precisa sobreviver. Ele precisa ter condições financeiras também para pagar a comida, o gás, a casa, ele precisa disso. Ele pode fazer por amor ali, mas amor não paga as contas. Que bom que ele ame e também receba para fazer um trabalho comunitário. Se ele ama e recebe pelo aquilo, ele faz muito melhor, não faz não, professor. É o que eu fiz no Geraldão. Eu amava fazer reunião, conversar, debater e recebia por isso. Né? Eu entrei no Geraldão, só tinha 7 ou 8
reuniões por bairro. Quando eu deixei lá, eram 16 para 18 reuniões. Triplicou o número de reuniões. Infelizmente, quando toca de prefeito, aí acaba o projeto do outro por inveja ou por besteira, quando deveria se tornar uma coisa constante já para os outros. O que dá certo deve se levar para frente. Feita a Academia da Cidade, né? Por exemplo, a Academia da Cidade devia também fazer um trabalho com artes marciais. Interessante isso. Por que não na cidade do Recife? Puder um dia conversar com o secretário de esporte daqui, incentivar as artes marciais nas várias esquadras que tem de Academia da Cidade. Eu defendo artes marciais nas escolas públicas, municipais e estaduais. Claro que não é botar qualquer professor nem de qualquer jeito. Tem que ter uma formação continuada com esses professores. Os pedagogos vão lá ensinar a planejar a aula, que é o que a gente faz no nosso exame de faixa marrom. O meu faixa marrom, para chegar na marrom, aluno nosso, ele tem que aprender a planejar uma aula. Aí ele se qualifica mais como profissional para fazer uma boa aula e saber o que é que vai ensinar, e quem vai aprender saber o que é que ele vai ensinar. A própria Race Club hoje, baseado nesse projeto nosso de exame de faixa, ela tem hoje nas paredes lá um organograma de cada dia o que é que vai ser ensinado. Isso tem em outras academias também, né, que já existiam, e a gente aperfeiçoa e por coincidência nossos exames batem muito com tudo que tem lá. E, cara, trilionário, qual é o problema de ajudar o atleta do subúrbio? Né? O atleta, o cara jogador milionário, eu vi agora um tal de Pedreira, jiu-jitsu, qual é o nome dele? André, ele está agora distribuindo feiras, esqueci o nome dele André agora. Pederneiros. Isso, ele está fazendo um trabalho nas comunidades, entregando cestas básicas. Ele tem condições e está dando um trabalho. E não só dar as coisas no sentido de dar, né? Ensinar a pescar também. Um cara milionário, ele pode ensinar aquela comunidade a abrir uma escola de cursos profissionalizantes, e ali naquela escola tem artes marciais, e ali naquela escola tem esporte, entende? Então, o esporte ele tem uma capacidade de mudança social radical. Eu acho que ele acaba com tudo que tem de ruim nas comunidades se a gente souber fazer um projeto nacional para as comunidades no Brasil. Diminui violência, diminui cachaça, alcoolismo, diminui tudo, porque o esporte, ele, sem querer, ele combate tudo isso. Não, um atleta, ele termina parando de fumar, ele termina parando de beber, porque a necessidade de estar se preparando o impede. Claro que hoje existe, eu acho até estranho, né? Alguns produtos que as pessoas tomam para ficar mais forte, para competir, né? Eu acho, não sei até que ponto isso a medicina aprova, o esporte, mas tem gente que está exagerando com esses produtos e às vezes até ganha uma competição graças também a esses produtos, né? E eu não entendo muito disso. O último exame de preta nosso, de Luciano Pedro, os samurais. Então, isso tudo se interliga. Até como brincando, existe arte marcial nos outros planetas? Com certeza. Deve ter de outro nível, de outro, ou talvez até mais atrasada. Eu não sei qual o jiu-jitsu que tem lá, o karatê que tem lá. Mas se tem aqui, a gente tem certas características, são povos e civilizações que têm suas características. Deve ter também, talvez de um nível com outras significâncias, né? Então, eu acho que o universo, ele só é ruim quando há energia negativa, a violência, o homem bater na esposa, a esposa matar o marido por ciúme, o homem matar. Essas energias é que eu acho que no futuro a humanidade vai superar. A maldade que se faz com o idoso, a maldade que faz com a criança, isso no futuro a humanidade vai superar. E aí a energia vai ser muito melhor e a humanidade vai ser melhor. Né? Por isso que dizem que vai ter uma nova era, né? Outros dizem que Nova Eôncia, eu acho que... E tem gente que diz que é o fim do mundo. Então, isso é relativo, dependendo da visão de cada pensamento e filosofia, né? Mas eu acho que as artes marciais sempre estão interligadas com tudo isso. Tanto é que as artes marciais têm muito meditação, yoga, né? O cara se concentrava. O Tai Chi Chuan tem muito disso, muito ligado ainda. Kung Fu. O próprio Jiu-Jitsu, se você fizer o Jiu-Jitsu de luta com música, ambiente, treinando, aquilo tem um pouco de espiritualidade. Então, as relações humanas dentro do tatame entre as pessoas tem espiritualidade. Frequência energética daqui do tatame. A ideia de trazer todo mundo para cá para o tatame, professor, é justamente porque eu enxergo que aqui é o lugar mais democrático que eu encontro na minha vida. Aqui eu tenho até coragem de falar mais do que quando eu estou fora. O senhor acredita? Só porque eu sei que todo mundo aqui entra descalço. A humildade tem dentro do tatame, e o tatame é uma comunidade, né? Aqui você vai ter negros, brancos, todo tipo de gênero que é novos que estão criando, tem gênero que eu ainda não conheço direito. Então o tatame tem que estar aberto a todas essas coisas e todas essas pessoas têm que estar abertas à arte marcial, porque a arte marcial ela tem uma disciplina unificada.
Ela não pode, porque você é hinduísta, não pode fazer isso aqui porque você é católico, ou porque você é negro, porque não. A arte marcial todos fazem de forma igual. Então ela iguala as pessoas. A arte marcial faz com que diferentes se tornem iguais na medida do treinamento que façam. Então há uma evolução de convivência também com as artes marciais. Se a gente leva essa convivência do tatame para fora, para dentro das nossas casas, para dentro do nosso trabalho, né, de quando o outro cai, o outro levanta, né, o cara que está com problema no trabalho, com um amigo chega, meu irmão, reaja, você vai ser um vencedor. A palavra vencedor, tem equilíbrio, não se perturbe. O cara, seu melhor amigo está com depressão, você vai lá, cara, vamos dar uma carreira na praia, vamos treinar um pouco, isso vai te dar uma nova... Então a arte marcial, ela termina sendo terapia também, ela termina sendo uma série de situações que, se um mestre ou um professor souber lidar com isso, se ele não tiver aquela cabeça fechada de só ser daquele jeito. Quadradão, né? Não tem que ser só assim, ele tem que estar preparado para ver coisas novas. Eu tenho dificuldade com coisas novas, a gente que é da geração dos 50 para cima, mas eu estou aprendendo a lidar com isso, até porque também eu fui de uma geração de 50 para trás, mas era uma geração participativa. Eu não era alienado, eu participei de tudo quanto foi coisa, então eu compreendi o mundo muito mais rápido do que as pessoas da minha mesma geração que não participaram das coisas que eu participei. Então eu tenho uma cabeça mais arejada para compreender as coisas dentro do tatame, talvez até mais avançada. Né? Mas é isso, a arte marcial tem todas essas qualidades que podem ajudar a humanidade a ser melhor. E eu acho que a Andrade tem esse perfil e outras equipes também estão começando a trabalhar com esse perfil. Eu sou um cara que eu acompanho muito o senhor assim nas suas redes sociais, sabe? Eu vejo seu perfil, eu vejo... às vezes eu fico rindo, rapaz, é engraçado. Eu tenho até os seguidores pombos no Instagram dele. Né? Oreba, né? Os Oreba. É o tradicional com regras, para que a turma pense que é dois jiu-jitsu. Não, é um só. Sim. Só que aquele tem regras e proibições de golpes em determinadas faixas. Mas se você bota todos os golpes que são proibidos, é o jiu-jitsu tradicional. Então, acaba essa eu vi que o senhor estava falando de ir para Cuba. Um dos últimos postos. É um dos meus sonhos. Eu queria ir para o Ministério do Esporte de lá, porque eles investem muito em esporte. E se fosse para ir para algum lugar, eu só tinha dois países que eu iria. Cuba, porque eles investem muito em esporte, e França. Mas França hoje já tem uma galera lá, né? O próprio Braulio lá, não sei se ele ainda está na França. Mas Cuba seria muito interessante. Mas não quero saber de papo de ideologia, porque não é esse o meu objetivo lá. Eu não vou fazer a revolução, jiu-jitsu. Não vou fazer nem a revolução, nem a contra-revolução. Eu vou dar aula de jiu-jitsu. E aí, dessa forma, humanista. Eu acho que aí talvez bata um pouco muita coisa que eles têm. Por exemplo, a medicina lá é humanista. Eles ajudam muitos povos, viajam quando tem guerra e tal, o médico viaja pelo mundo afora. Então, o papel das artes marciais pode ser isso também, dentro de Cuba e em outros países, entende? Então, Cuba, eu acho que só não dá para dar aula de arte marcial hoje em Gaza. Porque é pesado, dois povos de mesma origem, da mesma família, se matam. E um dos principais mandamentos é não matarás. Então eles entram numa contradição horrível, né, e se matam. Mas a quando religião... era para ser amai-vos uns aos outros. A religião, ela causa isso em várias etapas da humanidade. Quer dizer, perdão. Eu não digo a religião, eu digo que a deturpação. Os líderes religiosos, eles provocam isso em todas as religiões, tá entendendo? O homem, eles deixam vai dois caras de 18 anos trocar tiro de fuzil numa guerra, porque tem dois caras de 65 anos que não tem coragem de um chegar na cara do outro e dizer o que quer, pô. Mas no foco, são dois povos que se matam. Um deles pratica Krav Maga. Sim. Né? Em Israel se pratica uma arte marcial. A arte marcial tem que ensinar a ter equilíbrio. Ela hoje é utilizada pelo exército para ir para a guerra. É uma arte marcial que eu acho que tem muita origem também, lá na origem do jiu-jitsu. Que se você for para o passado mesmo das artes marciais, é como se fosse assim, ramificou da mesma região. Só que em cada lugar se adaptou a cada cultura, a cada povo, né? Adaptou a cada guerra. Né? Então, a arte marcial tem uma riqueza tão grande que o CREF não pode pegar e enquadrar a arte marcial dentro de uma matéria de 6 meses e dizer que o cara que não faz educação física não pode ensinar arte marcial. Que absurdo! É 6 meses de uma matéria que fala lutas, aí eu tô lá, tô fazendo educação física. Vou ter 6 meses agora de luta. Judô é isso, isso e isso. O nome é isso, é aquilo, quantos pontos, jiu-jitsu. Aí eu saio com as artes marciais, de fazer das artes marciais, não só o jiu-jitsu, uma atividade humana que contemplasse a sociedade nos seus diversos aspectos. Uma pessoa está com estresse, uma pessoa está querendo emagrecer, uma pessoa está querendo aprender a se defender, uma pessoa só está querendo ir se distrair. Então a High Scale é uma academia, uma empresa que foi
duas pessoas que se juntaram, né, que é o Carlos Ferraz e o Hugo Veras, sentaram, conversaram bastante. Como eu era o primeiro que estava ali naquele espaço que foi criada a primeira Race Club, eles me chamaram para as primeiras conversas e eu tinha já uma equipe ali montada, que era a equipe Andrade, aí sim, era a equipe de Jiu-Jitsu. E aí, a partir desse contato que eu já tinha com os meninos, porque eles são dois faixas pretas formados por mim, a gente começou a sentar com os outros pretas também da Andrade, Fred, Barba, todos que estavam presentes na época, e Saulo também, tem diversos faixas pretas. A gente começou a dialogar sobre esse projeto que Carlos Ferraz trouxe como proposta, né? E já que o local que eu dava aula, que a Andrade existia, estava para ser fechado, aí veio o útil e o agradável. O projeto chegou no momento que estava para fechar o espaço, eu teria que procurar outros espaços, e aí a gente fez um acordo de trabalhar junto, a Andrade ficar dentro dessa empresa. Com o passar do tempo, isso aí foi se ampliando, e aí não ficou só a Andrade, né? Surgiu outras artes marciais, karatê, kickbox, muay thai. Hoje o quadro pedagógico da High School é um quadro de muita qualidade, né? A gente tem muito essa preocupação pedagógica, inclusive eu faço um papel pedagógico com os professores de jiu-jitsu. Eu também tenho uma experiência acadêmica, né? Sou formado em pedagogia e trabalhei muito com esporte e lazer no Geraldão. Sim. Foi uma experiência que eu tive de 4 anos lá dentro, onde existia um projeto chamado Círculos Populares de Esporte e Lazer da cidade do Recife. E eu era um gerente que fazia reuniões em todos os bairros com as populações para discutir as políticas públicas de esporte e lazer na cidade. Então, junto com a pedagogia que eu fiz, junto com essa experiência de Geraldão, nós chegamos a uma conclusão de que eu podia fazer um trabalho de coordenação dessa necessidade dessa empresa atual que chama-se High Club, né? Então a Andrade hoje, o setor da Andrade está lá dentro. Agora, com certeza, por ser uma empresa, vai ampliar muito, vai ter locais, vai ter professores também de outras equipes. Isso aí não é o nosso problema, o importante é que a gente treine o jiu-jitsu com esse perfil de atender a sociedade. Claro que a Andrade ela tem seus treinos para competição, eu puxo muito aula de sábado específico, hora para esporte, hora para jiu-jitsu tradicional como arte marcial, hora para Atenil Asa, né, que é pancadas dadas com as mãos, com as pernas, que tem dentro do jiu-jitsu tradicional. Então é isso. Então foi uma coisa que chegou, que somou, né? A Andrade foi uma alicerce inicial lá no início, mas hoje tem equipe de kickbox com muitos alunos, Muay Thai, o pessoal faz um belo trabalho, eu aplaudo muito, vejo muito o trabalho deles, e a raça está crescendo. Isso não implica que a Andrade não possa surgir em outros CTs. Isso você falou em outras equipes, Arena e tal. Eu tenho uma boa relação com a Arena porque o mestre da Arena é João Feitosa, né? Ele está nos Estados Unidos e foi meu aluno até a faixa marrom e praticamente a preta, praticamente também. E todos os pretos da Arena também são muito ligados a mim, eu faço os exames de faixa marrom e preta da Arena. A Arena é uma equipe muito ligada a nós, ela participa dos nossos torneios internos, então eu vivo muito dentro da Arena também com o projeto pedagógico dos exames, às vezes eu faço visita para dar uma aula lá e a minha relação é alta, eu me sinto muito bem dentro da Arena e por incrível que pareça isso está se ampliando. Eu tenho uma impressão que agora em janeiro eu não vou ter tanto tempo para tanta equipe que está me chamando, né? Encontrei um rapaz chamado Joab lá em Candeias, que é da GF Teams. Ele me, poxa, mestre, eu queria muito que o senhor nos visitasse para fazer uma apresentação de uma aula lá com a gente, tal, estamos marcando para Candeias. A Nova União, através de Bruno, tem uma discussão também. O professor Boca, né, que eu esqueci o nome da equipe dele, são muitas equipes, tem mais de 40 equipes, está me convidando para fazer também uma aula, né, um aulão dentro da equipe dele. E outras mais que a gente está conversando, não só para jiu-jitsu tradicional. Se der, se for um seminário, dá para fazer jiu-jitsu tradicional, esportivo, que como eu disse no início, né? O jiu-jitsu esportivo é tradicional com regras e proibições de golpes. Então é isso. É um jiu-jitsu só e eu acho que em janeiro eu vou rodar bastante. E o sonho principal que eu estou querendo, falando com o Daio de vez em quando, para dar um aulão lá no Alto Santa Terezinha, onde é o Compaz hoje, que eu trabalhei também pelo Geraldão naquela região ali. Antes do Compaz, com esporte e lazer ali, vai ser muito uma alegria né, visitar. E aí também tem, hoje eu visito muito a Rural e a Universidade Federal, né, a pedido dos meninos que dão aula lá, né, Anderson, Alisson, no CAC tem... E no CAC tem uma galera que treina, né? Tem uma galera que treina lá, o Bione e o Anderson é na Rural, então também essa relação com a universidade para mim está sendo bom, porque é um resgate que eu vivi dentro da universidade durante quase 8 anos, né?
tanto na questões de lutas para a melhoria da universidade, como também a gente treinava jiu-jitsu lá escondido um pouco dentro da universidade, e hoje é oficial, né? Hoje já tem um espaço para a turma treinar. Essa experiência na universidade está sendo muito boa. Ô, mestrão, eu queria que o senhor falasse essa parte política, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho de quem foi o senhor nesse movimento, né? É interessante. Essa é uma parte da minha vida que foi que formou a minha personalidade, né? Meu caráter, ele foi construído em muita leitura de texto, livro, seminário, congresso, que eu não tive uma juventude. Eu era uma pessoa muito séria, eu vivia em reuniões com os professores da rede estadual, da rede particular. Eu participei da formação de alguns sindicatos, que foi logo após o regime, né? O regime proibia as greves, essas coisas, e eu era estudante muito ativo, e quando tinha uma reunião de professores de algum sindicato, eu era convidado por eu ser do movimento estudantil, era muito conhecido na época. Inclusive o jiu-jitsu me ajudou muito nesse momento, porque há conflitos, né, de interesse nesses ambientes, e às vezes um grupo quer brigar com o outro, e o jiu-jitsu me dava essa confiança para apaziguar os conflitos. E eu aprendi muito jiu-jitsu no sentido de autodefesa. Eu sempre acreditava que no movimento as pessoas têm que aprender a se defender. Então, muita gente do movimento treinou jiu-jitsu comigo. A gente fazia um treino específico, separado. Eu já dei aula dentro do sindicato dos comerciários, na época. Dos comerciários não, dos correios, dos funcionários de lá. Dei aula para algumas pessoas de vários sindicatos, mas era sem ser dentro do sindicato, que marcava um local. E depois foi que Jaziel me convidou para eu começar a dar aula junto com ele em Casa Amarela, depois fui na PAN, e na PAN eu fiquei sozinho, foi quando eu comecei a carreira, praticamente eu dentro de um espaço, eu sendo o responsável pelas aulas, fui na PAN, né? Mas já dava aula em Casa Amarela. Eu tenho muitos amigos meus de infância que treinaram comigo. Pronto, aí o movimento político eu participei, meu apelido lá vem de José Augusto, meu nome é José Augusto, meu apelido é Guto, por isso que muita gente, Guto do Jiu-Jitsu, Guto do Júnior Andrade, mas meu nome no movimento social sempre foi Guto. E o jiu-jitsu me ajudou muito a ter paciência, calma de lidar com todos aqueles conflitos. Isso foi muito importante. Professor, a gente sabe que antigamente teve ditadura, teve muito problema, assim, se você mostrasse algum tipo de rebeldia, alguma coisa, você era muito apontado e às vezes até apanhava por isso, né? Como foi o jiu-jitsu nesse tempo, professor? Rolava isso para o jiu-jitsu também? O pessoal olhava diferente quando o senhor ia juntar para treinar com a galera, alguma coisa desse tipo? Veja bem, eu comecei a participar na redemocratização para frente, né? A partir da campanha das diretas já para frente. Entendi. Então eu não peguei a parte muito repressora, a não ser uma situação que é muito séria comigo. Quando eu era criança, eu morei no Rio de Janeiro, dos 3 aos 7 anos de idade. Eu estudei numa escola pública lá, esqueci o nome dessa escola, em Niterói. E naquela época algumas professoras do ensino de criança eram muito rígidas, porque a cultura regimental do sistema na época, as escolas tinham muita dureza na disciplina, né? A gente cantava o hino nacional na entrada e saída da escola, isso era bom, não tinha problema, mas era a rigidez. E eu sofri muito. Hoje você pega eu escrevendo no Instagram, escrevendo no YouTube, no Orkut antigo, a turma fala, pô, você tem muito erros gramaticais, mas ninguém sabe que minha professora de português, ela foi uma das que mais me torturou quando eu era criança. Eu tinha 3, 4, 5 anos, ela me puxava pela orelha, jogava na parede, ela me botava em cima da cadeira, botava um papel na cabeça, ficava mangando junto com todo mundo rindo. As crianças não sabiam o que era aquilo, mas aquilo me traumatizou muito, e a revolta que eu tinha, que eu não quero aprender essa matéria. Porque eu apanhava até pancada na mão. Eu queria ter aprendido jiu-jitsu nessa época, que aí eu tinha me defendido disso. Mas eu sofri muito, alguns não entendem isso, quando eu escrevo, professor, você está escrevendo aí, gramática toda errada, isso aqui, mas não sabe esse trauma que eu tive. Realmente, até hoje, mesmo eu estudando português, eu tenho um bloqueio. Você sabe que coisas que acontecem na nossa infância Sim. nos levam para o resto da vida, né? Sim. Um carão que um pai dá mal dado no filho. E vai só amplificando, né, professor? Com o tempo só vai aumentando. Um carão que um pai dá mal a um filho, né, pode gerar um problema na mente dele para o resto da vida. Por isso que eu sempre digo, tenham cuidado, pais, que quando vocês falam de forma homofóbica com seus filhos. Por exemplo, a criança está ali meio sensível,
Você não é homem não, menino? O pirra não sabe nem essa concepção de gênero, mas leva um carão. Traumatizado, ficou ali alguma coisa. Você tem que ser homem! Aí puxa ele assim, dá um, sabe? Não sabe, ele ainda tem um pouco disso na educação, né? E isso cria traumas. Você educa as pessoas no grito e na porrada. Concordo. Né? Você pode punir alguma coisa que foi exagerada, você faz uma punição, mas educar na violência não educa ninguém, cria traumas e mais traumas. E assim, a arte marcial é importante, quando pai e filho treina junto, quando a família treina junto, aprende a ter disciplina e respeitar uns aos outros. Tem famílias hoje que praticam jiu-jitsu, karatê, e a disciplina da arte marcial ajuda na educação da família. Interessante isso. Hoje muitos pais estão indo treinar com os filhos, muitas mães, e cria até uma relação de mais proximidade, porque a sociedade que a gente vive do capital, né, tem que trabalhar o dia todo, só assim. Eu admiro o professor pela sua capacidade de ensinar, pela sua capacidade de relação humana, né? Não significa que um mestre não tenha defeito, isso é uma grande burrice. O mestre também tem defeito, porque ele é um ser humano, né? O mestre tem suas fraquezas, porque quando a gente endeusa muito mestre, vê ele com um defeitozinho ali, aí, então esse mestre não presta. Engloba tudo naquele único erro que o mestre fez. Não é por aí. A pessoa tem muitos acertos, o mestre é aquele que tem muita experiência, mas tem um momento que o mestre pode chorar, tem um momento que o mestre pode se desesperar. E aí é que está, será que ele ensinou aqueles que ele ensinou a saber lidar com ele também? É uma troca, a educação também é uma troca, uma educação marcial. Uma vez perguntaram para Buda, né? Ó, Buda, eu estou cheio de problemas, você pode me ajudar? E Buda, diga qual é o seu problema. E ele, não, porque o meu problema é esse, o que é que eu faço? Aí Buda, mas fale mais. Ele falou todos os problemas, Buda fez assim, eu sou você de olhos abertos. Você já tem a resposta, basta você já falou até a resposta aqui. Você só precisa acreditar nela. Então, às vezes, você, o mestre, só vai dar a dica daquilo que o cara já tem dentro dele. É feito aquele que tem dificuldade de dar um golpe, é o mestre, puf, não. Explica, inclusive quando o aluno erra, nos ensina muito, porque a gente aprende a reensinar. Porque a gente pensa que chega no tatame, é o cão chupando manga, chega a dar aula show, né? O cara chega, olha, isso aqui fala até carioca, interessante isso. O jiu-jitsu tem um pouco de carioquês em todo mundo, né? Aí, do Rio não, tá. Aí pegou aqui, entende, cara? Tá, tem um negócio assim, até o sotaque ficou carioquês, né? Aí faz um espetáculo do golpe, pá, daqui a pouco o aluno erra. Aí depois daquele espetáculo todinho, aí, como é que vai ser? Ele não tem a humildade de que ele vai ter que reaprender a ensinar aquele que tem mais dificuldade, porque o nível de compreensão é variável. Você não pode... Eu nunca trabalho, por exemplo, eu dou uma técnica, todo mundo faz. Eu já estou observando ali aqueles que não acertaram completamente, e precisa dar uma corrigida. Aí eu vou e explico de novo, aí eu vejo que há uma pequena melhora, mas ainda falta. Eu explico geralmente 3 vezes uma técnica, depois é que eu individualizo. Porque na hora que você está explicando ao coletivo, até aqueles que estão individualizados, com problemas, eles aprendem. E se você para o coletivo para ficar só no individualizado logo no início, você pode estar tendo vários outros erros que você não está observando. Aí para você corrigir de um em um, a aula acaba. Então você pode fazer a correção coletiva e depois ela individualizada. Depois da coletiva, 1, 2, 3 vezes. E aí você coletivamente já corrige e quem já sabe reaprende mais ainda. Então essa é uma metodologia que eu utilizo e que eu vejo funcionar. Eu não dou aula show, ninguém vai ver eu dando aula show. Mas a aula show também é importante, quando ela tem um significado para ser, entende? É isso aí. Professor, como o senhor vê hoje a condição? Pois é, bate-papo bom, onde a gente mistura jiu-jitsu com realidades humanas, né? Sociais, religiosas. Foi a unificação, né, do jiu-jitsu tradicional com o esportivo, que uma coisa não anula a outra.